Obrigado, boa noite para todo mundo que ficou aí, né? Eu vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico no digital, na era digital, um tema um pouquinho diferente aí do que vocês estão acostumados aí, né, a conversar, mas um tema extremamente relevante para o momento, principalmente esse momento que nós estamos vivendo de mercado, né? De tudo que acontece, todas as transições, tudo que muda, né? A gente precisa se planejar. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, antes da gente seguir, que tudo que você faz na sua vida, independente do que você faça, você planeja, minimamente você planeja a hora que você vai acordar, a hora que você vai tomar um café, que você vai almoçar, tudo na sua vida é baseado em planejamento. E nos negócios, na vida empresarial, não pode ser diferente. Tem que ser dessa forma também. Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, né? Eu costumo dizer aí para a galera que me conhece que eu já rodei minério, já rodei terra, já rodei asfalto, cascalho, tudo que vocês imaginarem aí. Apesar de aparentar pouca idade, né? Mas eu já rodei um bocado de coisa boa aí. Coisas ruins também já aconteceram nesse meio do caminho, mas serviram de aprendizado para me colocar na posição que eu estou hoje, né? Eu sou focado, né, em consultorias, né, e focado em auditorias, né, de marketing, né, focado em planejamento estratégico. E o meu conhecimento ao longo do tempo, aí, ao longo dos anos, eu vim da área de performance, né, de mídia e performance, né, que é uma área bastante comum aí no seu dia a dia, né, e tenho certeza aí de várias empresas. E eu comecei a enxergar a necessidade do mercado porque eu via particularmente muitas empresas sem saber para onde que estava indo. Literalmente eu escutava diversas vezes, cara, eu faço isso há 10 anos e sempre deu certo. Né? Eu faço dessa forma, desse jeito, há tantos anos, nunca deu errado. Você está falando comigo agora que vai dar errado ou que pode acontecer algo que não está dentro da minha previsibilidade? Sim. Mas ao mesmo tempo também eu posso te falar que há 10 anos você faz às vezes as mesmas coisas da mesma forma e nunca deu errado, mas às vezes você deixou de ganhar muito dinheiro e se planejar para ganhar esse dinheiro e usar esse dinheiro, esse recurso, né, esse investimento da melhor forma possível. E aí eu quero passar um vídeo aqui para vocês que retrata exatamente o momento que nós vivemos. O momento que a gente vive é um momento de empresas similares. Tudo é similar no nosso mercado. Não existe uma diferenciação, tá? Então eu queria passar esse vídeo aqui para vocês prestassem atenção. Esse vídeo comerciais da época que nós vivemos há pouco tempo, da Covid-19, e você vai perceber essa similaridade de mercado independente de segmento, tá? Quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou soltar agora. first opened our doors. Since 1926. Since 1978. For 60 years. For 75 years. For over 80 years. In 90 years. Over 100 years. Nationwide has been on your side. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin.
Take care of people. We're people. People, family. Families. Even now. Especially now. Right now, Now more than ever. more than ever. Today, more than ever. Today, more than ever. In times like this. At times like these, during these difficult times. In these troubled times, challenging times, trying times, in these times of uncertainty, During this time of great uncertainty. during these uncertain times, During these uncertain times, And uncertain times. in uncertain times, Unprecedented times. unprecedented times, Unprecedented times. this unprecedented moment in our history, Time of social distancing, While things have slowed down, As we turn more inside. while the doors may be closed, While the distance between us has gotten bigger. the more we stay apart, we still find ways to stay close, even when we're apart. Even if we can't stand closer than 6 feet, We can all stay connected to work, school, and most importantly, to each other. there's still ways to touch each other. All without leaving the comfort and safety of your home. without leaving the safety of your home. From home. you're home. At home. Home. That's the key. Buick and GMC are here to help. Con Edison is here to help. Here to help. Our teams are here. We are here. We're here. We're here. Here for you. Here for you. We're here for you. We're here for you. We are here for you. We're here for you. We are here for you. We'll be here for you. Runnings is here for you. We're still here for you. We're with you. We're part of your community. So you can trust us. You can count on us. And we'll get through this. Together. 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 And together. 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 Nossa, cara. Esse vídeo só retrata pra gente que hoje existem empresas que são tudo mais do mesmo, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas empresas se comportam dessa forma, fazendo tudo mais do mesmo. E a base de tudo que a gente vai conversar aqui hoje também sempre vai ser a diferenciação e o posicionamento da sua empresa, né? Então nós vivemos hoje em um mundo caracterizado por um excesso de organizações similares, empregando profissionais similares, com background acadêmico similar, se pautando por blogs, vídeos e gurus similares, em trabalhos e projetos similares, com ideias e soluções similares, produtos e serviços similares, preço e qualidade similares. E aí entra a pergunta clássica, né? A frase, na verdade, clássica, que a gente sempre escuta. Eu ouvi falar que mídia paga dá resultado. Eu ouvi falar que social media dá resultado. Eu ouvi falar que se eu utilizar uma plataforma Magento, eu vou ter resultado. E não funciona dessa forma, não existe uma fórmula mágica, não existe uma cereja de bolo, não existe tirar o coelho da cartola. Existe muito trabalho e empenho. E o foco aqui é a gente pensar, né? A gente analisar, refletir criticamente sobre os negócios e trazer o objetivo que eu quero trazer para essa noite, que é diferenciar, né? Então, o diferenciar, ele te afasta da mesmice, tá? Resultados também, né? Negócios, né? De forma, logicamente, sustentável. E aí entra uma pergunta clássica que eu sempre faço e que parece ser simples a resposta, mas quando se pergunta, assim, o que é marketing? O que vocês acham que é marketing? Alguém quer
Quer falar aí, dar uma ideia? Divulgação. O que é marketing? O que você acha que é marketing? Gerar desejo. Gerar desejo. Estratégia. Vou trazer alguns conceitos aqui, tá? Marketing é um processo gerencial desenvolvido para atingir objetivos pré-estabelecidos. Existe um objetivo de se alcançar algo, né? E isso faz parte de um processo gerencial. Você vai precisar definir metas, KPIs, OKRs para vocês atingirem esses objetivos. Isso é marketing. Criar e manter clientes. Eu crio clientes através de oportunidades. Eu crio clientes no Sazon, no Ajinomoto, que eu sou fã. O salzinho na carne lá, fantástico. Você cria clientes, você cria desejo, né? E o marketing, e logicamente, você precisa mantê-los também, tá? É uma cadeia, é um ciclo, é um looping, né? É infinito. E o marketing, ele se baseia em quê? Nas necessidades, desejos e demandas de um grupo de clientes escolhidos. Então, é concentrar-se literalmente em certos clientes em detrimento de outros. E o marketing, ele fundamenta-se na satisfação do cliente em longo prazo. Você precisa sempre manter uma régua de relacionamento com o cliente, seja através de rede social, e-mail marketing, através de um anúncio, através de qualquer meio de comunicação em que você gere esse relacionamento com ele. Kotler e Keller, no livro Administração de Marketing, ele fala essa frase que eu acho fantástica. Marketing é a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. É suprir as necessidades gerando lucro. A empresa precisa lucrar. A empresa precisa lucrar, sempre. E excelência em marketing, ela é conquistada como? Não é por meio de ignorância e achismos. O que a gente mais escuta, e isso eu quero trazer para vocês essa noite para a gente conseguir mudar essa palavra. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que aquilo vai dar certo. Acho que se eu fizer dessa forma, vai funcionar. E como eu disse no começo, não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, tudo é teste e validação. Você precisa colocar no mercado seu produto, seu serviço, testar, validar. Mas erre rápido, reajuste a rota rapidamente e parte para o próximo erro. Não é para o próximo acerto. Você só vai crescer, o seu negócio só vai crescer se você errar. E errar muito. E errar faz parte do jogo, tá? E ele vem através do entendimento realmente detalhado do seu mercado, do que você atua, com um foco claro em segmentação e diferenciação e uma convincente proposta de valor. E aí eu quero trazer para vocês aqui a metodologia que nós lá da Meta Growth a gente utiliza, que é a metodologia PEND, tá? PEND nada mais é do que um acrônimo de planejamento estratégico de marketing na era digital, no digital. É uma metodologia já, assim, há muitos anos já implementadas em grandes empresas, tá? Ela foi desenvolvida por um professor chamado Nino Carvalho. Se vocês não conhecem, eu desafio vocês a conhecerem. É um cara fantástico, sensacional, internacionalmente conhecido, tá? E eu citei aqui algumas marcas, né, que certamente vocês conhecem, que já utilizaram a metodologia PEND. Então, NFL, Toyota, Souza Cruz, Embratel, enfim, muitas outras, tá, que já adotaram essa metodologia para fazer o planejamento estratégico do seu negócio. E aí eu quero apresentar para vocês as etapas de um planejamento estratégico.
E o que eu quero trazer para vocês aqui não é simplesmente um conceito de algo. Eu quero trazer efetivamente o passo a passo que você precisa fazer para que você construa um planejamento estratégico efetivo. Eu posso compartilhar com vocês, quem quiser depois, no final, essa apresentação, para que vocês tenham isso com vocês e sirva pelo menos como um start, um ponto de partida para que vocês consigam evoluir na construção desse planejamento. E o que é comum no mercado? O comum no mercado é você trabalhar nessas três vertentes. Onde estamos, para onde vamos e como que a gente vai chegar lá. Lembrando que esse último, a maioria esmagadora começa por aí. Eu só quero saber como é que eu vou chegar lá, mas eu não quero saber para onde que eu vou, eu não quero saber onde que eu estou, qual que é o meu cenário atual. E o que eu quero apresentar para vocês aqui é o que está por trás disso. Então, o que está por trás disso? No onde estamos? Nós temos duas etapas. Uma etapa de macroambiente e uma etapa de microambiente. São análises criteriosas profundas dentro do negócio que a gente faz. E nessa análise de macroambiente, por exemplo, existe isso, tudo que a gente faz, tá, através dessa metodologia é baseado em cima de fatos, em cima de um conhecimento acadêmico, em cima de uma metodologia que foi desenvolvida para se chegar no resultado de um planejamento estratégico. Então, na análise de macroambiente, por exemplo, a gente trabalha, tem gente que fala PEST e tem gente que fala PESTEL, né? Existe essa metodologia que é para você identificar fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos e ambientais, tá? Vamos partir do pressuposto, por exemplo, que lá atrás, quem aqui ia prever que a gente ia viver a pandemia do jeito que a gente viveu? Ninguém ia conseguir prever isso. O planejamento estratégico não é para você prever o futuro, mas é para você se preparar para ele. Se caso acontecer uma outra pandemia, o seu negócio ele está sustentável no ponto que você consegue ficar, às vezes, mais 2 anos sem entrar nenhum real de receita? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque isso não foi pensado. Ah, Renan, você está falando que eu tinha que saber que ia acontecer uma pandemia? Não. Mas você tinha que ter a clareza que, se algo tão grave quanto a Covid-19 acontecesse, o que você teria de plano de execução para você manter o seu negócio sustentável até aquilo ali, aquela onda passar e as coisas voltarem ao normal? E aí, isso dentro da análise de macroambiente. Na análise de microambiente, a gente vai fracionando o que nós temos dentro do negócio, né? Então a gente faz análise de cenário, a gente faz auditorias de rede social, nós fazemos auditoria de arquitetura do site, de experiência do usuário, nós fazemos auditoria de SEO, nós fazemos auditoria de performance do site, justamente para a gente se municiar de informações e saber onde que de fato existem gargalos, onde que a gente vai atacar, qual que é a frente que a gente precisa ter mais atenção para a gente ir evoluindo. Na etapa 3 e 4, que é o para onde vamos, nós estamos falando na etapa 3 de objetivos e KPIs, e na etapa 4 a estratégia. Então qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é aumentar a receita? O meu objetivo é construir evangelizadores da minha marca, né? Eu quero ir para novos mercados, lançar novos produtos, o que eu quero fazer, né? E a etapa 5, que é o plano tático operacional, que muitas vezes a gente quer começar por ele, né? Mas ele é a última etapa do processo. Plano tático operacional, para você saber como você vai chegar lá, é você definir qual canal que você vai utilizar, como que você vai utilizar, qual verba que você vai empregar para isso, tá? E aí, a etapa do PEND, ela tem uma etapa anterior, aonde estamos, para onde vamos e como nós vamos chegar lá, que é o setup. E por que inventar, né, entre aspas, uma etapa prévia? Por que o setup?
para chegar nesse modelo conceitual. Eu trouxe esse modelo para vocês entenderem como que funciona o fluxo de uma criação de um planejamento estratégico. O setup, que é a etapa 0, a gente vai definir o objeto do planejamento. Então, o objeto do planejamento pode ser um produto, pode ser um serviço, mas, logicamente, lá na frente eu vou explorar isso mais com vocês, mas não deve ser focado na marca, e sim em segmentos, em produtos, em serviços específicos, porque cada um gera uma necessidade específica, né? O conjunto, por exemplo, claro disso daqui, existe um tipo de pessoa, um tipo de público que compra Sazon. Existe o público que não gosta de Sazon, mas vai ter que ter um outro produto que satisfaça essencialmente as necessidades desse público que não gosta de Sazon, porque fala que é industrializado, que é isso, que é aquilo, que é o caramba 4, né? Então, precisa se pensar, né, estrategicamente, por isso que eu falo que trabalhar com segmentação é muito melhor do que persona. E eu vou levantar uma polêmica aqui, não sei se vocês concordam ou não concordam, mas persona não existe, gente. Persona não existe. Alguém sabe o que é a origem de persona? Você sabe a origem de persona? Persona, para quem não sabe, é uma construção. Eu vou tentar exemplificar aqui de uma maneira mais a grosso modo. Trazer à existência uma figura representativa que vem da sua cabeça, que você fala que o fulano de tal, que tem entre 25 e 45 anos, tem X comportamento. Cara, isso não funciona. O que funciona? Segmentação. Isso funciona. A origem da persona, ela vem... Quem criou a persona, essencialmente, foi um programador. Olha que loucura. Um programador criou a persona. Lá atrás, quando estava se criando o Google Drive, o que ele precisou fazer? Pegar e separar, né, categorizar os usuários do Google Drive. E aí ele ia pegar, separou em grupos, né? Então, o setor financeiro. O setor financeiro vai usar dessa forma, e ele criou meio que um esqueleto, meio que para apresentar somente para a diretoria, e enfim, partir para isso. E aí, depois de muito tempo, as agências de publicidade foram emergindo nisso, né? E foram adotando essa prática. Só que isso é de maneira muito subjetiva. O que você precisa fazer é conhecer a fundo o seu cliente. Você precisa conhecer a fundo as suas necessidades, tá? E aí, passando por todo o modelo conceitual, então você define o que vai ser o escopo do seu projeto para você dar o start. O start envolve N situações, entrevistas com setores específicos, setores chaves, né? Para depois você ir para o diagnóstico estratégico, que é a parte mais importante do seu planejamento estratégico, onde você colhe todas as informações necessárias para você avançar naquele projeto. Então, é de fato onde que nós estamos, para depois você ir para onde vamos, que é o direcionamento estratégico. O que eu vou definir de KPIs, OKRs para eu atingir os objetivos que eu preciso atingir, para depois você montar um plano tático operacional, que é o como vamos chegar lá. E o setup, o objeto depende. A gente vai falar aqui sobre marca-alvo, a gente vai falar sobre público, a gente vai falar sobre produtos, concorrentes e canais. Marca-alvo, o que é, pessoal? O seu objetivo nesse planejamento, na construção do seu planejamento, é definir qual que vai ser a marca focal do trabalho. O que você vai trabalhar? Normalmente, as empresas, elas, igual eu trouxe para vocês, elas tendem a olhar para o todo, né? Eu quero olhar para a empresa inteira, para todos os setores, todas as vertentes, e eu quero, sei lá, sair igual uma metralhadora, atirando para tudo quanto é lado, e é isso aí, vamos ver o que dá. E não funciona dessa forma. E aí, as alternativas são focar em um produto e um serviço, uma linha de produto,
uma submarca, principalmente quando você está trabalhando com multinacionais, né? Ou grupos empresariais muito grandes. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos dessa fragmentação. Foco na empresa como um todo. A Universidade de São Carlos, por exemplo, que eu trouxe aqui como exemplo. O foco em uma linha ou grupo de produtos, que é um curso de MBA, por exemplo. Foco em um segmento específico, curso de MBA na área de inovação. Você está vendo que você só vai fragmentando? Justamente para você trabalhar estrategicamente um produto ou um serviço. E aí, o que você precisa incluir dentro do seu planejamento? Um breve histórico da sua empresa. Então, você vai colocar ali um slide bem bonito para se apresentar para a diretoria, trazendo um breve histórico para a empresa, né? Da história da empresa, um background ali legal para você contextualizar. Highlights e fatos importantes que se tem, né? A respeito da empresa, certificações, enfim, você traz todo esse contexto. E se houver, adicionar um slide de proposta de valor e, pasmem, visão, missão e valores. Muita gente negligencia missão, visão e valores. Muita gente negligencia. E é fundamental você ter claro a visão, a missão e o valor da empresa. Sua empresa ou a empresa que você trabalha. Você precisa falar dos principais públicos e produtos e posicionamento e diferenciais. Aqui, todas as vezes, eu nunca tive uma resposta certa para o significado da palavra posicionamento. Nunca tive. Nunca. E eu já conversei com dezenas e dezenas e dezenas de empresários. E quando eu pergunto, o que é o posicionamento? Qual que é o posicionamento da sua empresa? O posicionamento da minha empresa é que eu entrego um produto muito bom, eu entrego um produto de qualidade, eu entrego dentro do prazo. Cara, eu entrego no prazo, não furo um. E aí, nessa hora eu falo assim, por favor, não leve para o seu coração. Mas o que você está me falando não é mais do que a sua obrigação. Não é mais do que a sua obrigação. O que é posicionamento? Posicionamento é o que te difere da sua concorrência. O que você tem que o seu concorrente não tem? O que você faz que o seu concorrente não faz? Você está falando que eu tenho que inventar a roda? Não, Renan. Mas às vezes, vou te dar um exemplo. Eu tenho essa pasta aqui, eu tenho essas duas garrafas aqui, ó. Beleza? Garrafas idênticas. Aos seus olhos, são duas garrafas idênticas, correto? E se eu virar para você e falar com você que essa garrafa aqui, por mais que ela seja exatamente igual a outra, essa garrafa aqui ela foi feita com um material ecologicamente correto, que se deteriora no meio ambiente 100 vezes mais rápido que essa garrafa. Eu estou te entregando exatamente a mesma coisa, visualmente, mas eu estou te mostrando que essa garrafa aqui ela tem um diferencial que essa garrafa aqui não tem. Então você precisa pensar no seu posicionamento. Qual que é a sua proposta de valor? Qual que é o seu posicionamento no mercado? E aí a gente entra na definição de produtos. Cara, quanto é difícil quando a gente fala sobre produto. Porque a gente pensa de forma muito generalista, né? E a gente não destrincha isso estrategicamente dentro do negócio, a representatividade disso dentro do negócio. Então, quando você for fazer uma definição de produtos, por exemplo, qual que é o produto? Você vai colocar o nome do produto ali, tá? Você vai colocar o nome do produto. Você vai se perguntar, quem que compra? Então você vai indicar qual que é o público, qual que é o segmento que compra aquele produto. Você vai perguntar por que compra? O que faz o cliente comprar o seu produto, o seu serviço? O que ele ganha com isso? Por que compra o seu e não compra o do concorrente? Por que ele escolheria especificamente fechar um e-commerce com a sua empresa de desenvolvimento e não fechar com a outra? Por que ele vai pagar mais caro para você
e não vai pagar mais barato para o outro, sendo que teoricamente a entrega é da mesma forma. Estou trazendo um cenário hipotético aqui, tá, pessoal? Só para a gente fazer essa analogia. Preço, quanto que custa? Quanto que custa? Você pode colocar um valor certo, um valor aproximado, faixa de preço, né? Onde comprar? Você compra numa loja física, você compra no e-commerce, você compra pelo telefone, você compra por um representante, que a gente estava conversando. Um mercado extremamente específico. Mercado têxtil. Você tem uma variedade, você tem um mar, né, de possibilidades, um mercado extremamente fechado e fechado, inclusive, muitas vezes para inovação. Muitas vezes fechado para inovação. Por quê? 70 anos que funciona desse jeito, tem o tiozinho lá que tem 50 anos e que ele tem uma comissão altíssima lá e anda de Land Rover para lá e para cá, né? E eu não vou perder esse representante, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. O cara está trabalhando, está trazendo receita, está trazendo volume, é isso aí. Só que o dinheiro que você está deixando para trás? Por possibilidades que você não enxerga porque você não consegue abrir a sua mente. Você precisa abrir a sua mente. E aí, dali para baixo de onde comprar, é uma pergunta que ninguém se faz. Quando você está falando de produto, é muito difícil eu encontrar uma empresa que tenha a maturidade para entender a importância no lucro. O produto, qual que é a importância no lucro? E eu coloquei aqui, eu fiz um mapinha aqui para você fazer, tá? Faça um ranking, né? Coloca uma estrelinha, coloca pontuação, da maneira que você quiser. E aí no exemplo que eu coloquei, o 1 é o mais baixo, pior, e o 5 é o mais alto, melhor. Então, qual que é a importância do lucro nesse produto na empresa? 4. Qual que é a importância no volume de vendas? 2. Qual que é o grau de problemas que se gera através desse produto? É um grau 3. Qual que é a importância desse produto hoje dentro do negócio? É um produto 2. Ele não é importante hoje dentro do negócio. E qual que é a importância dele nos próximos 3 a 5 anos? Cara, a importância é 5. Ou seja, eu preciso começar a trabalhar esse produto agora. Eu preciso começar a introduzir esse produto no mercado agora. Porque não adianta você pensar que você vai colocar um produto no mercado, um serviço no mercado, da noite para o dia você vai começar a vender. Magicamente, não funciona dessa forma. Tem que ter um planejamento. E planejamento nada mais é do que ações de curto, médio e longo prazo. Você precisa mapear isso. Você sempre vai trabalhar, e eu vou falar isso com vocês. Não pensem, a não ser que vocês tenham muito dinheiro para gastar, né? Queimar dinheiro e queimar a revelia, para você fazer inúmeros testes e validações, mas, prioritariamente, os negócios não trabalham dessa forma, e principalmente o negócio no Brasil, né? Então, faça testes, mapeie os seus produtos, os seus serviços, mas haja de forma estratégica. E aí, como identificar os competidores? Eu quero trazer aqui para vocês a experiência do projeto que a gente teve com a Toyota. O levantamento da concorrência, né, o case da Toyota. E no levantamento inicial de qualquer concorrente, é comum a gente imaginar que os competidores, né, são aqueles, os players de mercado que são pares, né? Então, Honda é concorrente de Toyota, Volkswagen é concorrente de Fiat. Só que lembra lá atrás quando eu falei quando você estava focando na empresa e não no produto e no serviço? A gente vai começar a fazer essa diferenciação agora. A gente fez, né, esse estudo, a gente estudou cerca de 30 marcas e de 10 diferentes empresas. E eu separei por produto. Porque era fácil eu falar que Toyota era concorrente de Honda. Concorda comigo? Mas qual que era o meu produto e quais são os meus concorrentes em cima desse produto? Você está percebendo que você começa a pensar estrategicamente no negócio e você começa a olhar
lá para a formiguinha, que você estava preocupado com a baleia, você estava preocupado com o dinossauro, com a coisa muito grande. Mas os pequenos detalhes de uma operação fazem uma diferença absurda no resultado final, seja de lucro ou seja de prejuízo. Aqui, eu trouxe para vocês a exemplificação, no caso de setor químico, da DuPont, onde como que a gente mapeia os concorrentes também, uma das formas, né? Você pesquisar sobre eles, quais são os seus concorrentes diretos, e você ver qual é o posicionamento deles. Cara, eles estão na internet? Sim. Está na rede social? Sim. Concorrente 2, está na rede social? Não. Você começa a mapear e começa a criar uma tabela, literalmente, tá? Você começa a mapear isso. Para quê? Para você identificar pontos seus, às vezes, de melhoria e gargalos da sua concorrência, para você criar estratégias específicas para ocupar uma faixa de mercado que essa empresa concorrente não pega. Um outro exemplo aqui, o case da TAM, de 2013. Mesma coisa. Simples, tá vendo, pessoal? Não é nada demais. Você não precisa ter um conhecimento técnico absurdo para você fazer isso, não. Você só tem que ter boa vontade. É só isso. Diagnóstico estratégico. O que a gente faz na etapa 1? Então, saímos do setup e entramos no diagnóstico estratégico, a fase mais importante. E aí, toda vez que eu falo dessa parte, viram para mim e falam comigo assim, eu tenho que fazer SWOT, análise SWOT. E eu queria te contar que a análise SWOT vai ser a última etapa de todo o processo. Por quê? Você precisa começar pelo PEST, pelo PESTEL. Começa pelo macro. Analisa fatores políticos, econômicos, sociais. Exemplo. Você trabalha o seu produto, o seu serviço, você vende em escala, por exemplo, internacional. A variação de câmbio, ela pode afetar seu negócio? Isso são fatores de macroambiente. Cara, se o dólar está em alta demais, isso vai prejudicar minha margem dentro do negócio? Vai. Então isso é uma coisa que eu preciso analisar. E se acontecer um aumento significativo, sei lá, de 20%, 30% do dólar, o que eu vou fazer? Eu preciso rever meu negócio todo. E aí a gente entra para os micros. O que são os micros? Capacidades internas, capacidade de equipe mesmo, às vezes. Eu tenho time. Atendimento ao cliente. Gente, eu estou falando de coisas muito simples, muito básicas. Trazendo contexto para vocês pensarem estrategicamente na empresa de vocês. Avalie a capacidade interna da sua empresa. Faça uma avaliação do seu atendimento. O atendimento do seu cliente ele é bom? Não responda aquilo que você quer ouvir. Responda o que de fato é verdade. O atendimento do seu cliente é bom? Ele recebe um bom atendimento no seu canal de vendas? E-mail marketing. O e-mail marketing você dispara efetivo? Redes sociais, pela mesma forma. Você faz um trabalho consistente em redes sociais? Tráfego do site? Experiência do cliente. Gente, o que a gente tem mais ouvido falar, isso é assim, notório. E eu estou falando de pequenas e grandes empresas. Vou dar um exemplo para vocês claro disso. A minha experiência, por exemplo, ontem à noite, fazendo um check-in antecipado para o voo de hoje da manhã, minha experiência no site da Gol foi péssimo. Botão não funcionava, não aparecia botão, tinha hora que aparecia, tinha hora que não aparecia. Site pesado. Isso é experiência. Eu costumo dizer que 3 segundos hoje dentro da internet é uma eternidade. Se você demorar mais do que 3 segundos para abrir uma página, cara, tem alguma coisa errada e você vai perder muito dinheiro porque a experiência do usuário está comprometida. SEO, que muita gente negligencia. E aí o problema, sabe o que é? Por exemplo, no SEO, que a gente estava conversando, né?
gasta-se mundos e mundos e mundos de dinheiro, porque só quer pensar no curto prazo, no máximo no médio prazo, porque o SEO é de fato um trabalho a longo prazo, né? E esquece disso, vai gastando rios de dinheiro, sendo que o SEO é importantíssimo para fazer com que você gaste cada vez menos em mídia paga, por exemplo. Arquitetura do site, acessibilidade, performance, são todos esses fatores que você precisa. Aqui eu só coloquei a exemplificação do que seria o PEST, tá? E aí aqui, o que você deve fazer, o mínimo que você deve fazer? Sua empresa e mais 2 concorrentes, é o mínimo, tá? Você tem que fazer essas perguntas. Quem são os meus principais públicos? Quais são os principais produtos? Qual a faixa de preço de cada um, a margem? O que fazem para se promover marketing? Como é a performance no digital? O que fazem bem e que são melhores do que nós? E o que fazem mal e que somos melhores do que eles? E aí entra a análise SWOT. Por que você vai fazer uma análise SWOT? Você simplesmente vai resumir e vai refletir, né, acerca dos achados que você fez lá na etapa 1. A SWOT ela vai te ajudar a te dar direções extremamente úteis para os seus negócios. Então você vai falar sobre a avaliação do ambiente externo, oportunidades e ameaças, e o diagnóstico interno, forças e fraquezas. Então você simplesmente otimiza, né, de forma mais concisa, né, a sua capacidade defensiva, a sua ação ofensiva dentro dos negócios. Aqui eu só trouxe o objetivo principal do que é o SWOT. Estou agilizando aqui o máximo possível para não estender demais, tá? E simplesmente é uma definição, né, de estratégia para manter pontos fortes, reduzir a intensidade dos pontos fracos, aproveitando oportunidades e protegendo-se de ameaças do seu mercado. E entra o diagnóstico estratégico. E eu gosto dessa frase demais. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu vou falar isso demais comigo. Se não sabe para onde que você quer ir, qualquer caminho que te mandar, aí você vai. E aí o que é e por que você tem que fazer a etapa 2? Você precisa almejar um futuro para a sua empresa. Você precisa almejar algo para a sua empresa futuramente. Então, tudo que você fizer nessa etapa vai nortear as suas ações, que equipe que você vai utilizar, quais os investimentos que você vai fazer, quais são os recursos necessários para a sua empresa chegar lá. E aí você vai definir esses 3. Objetivos estratégicos, indicadores-chave de performance e estratégias de marketing. E aí, como é que é a abordagem comum das empresas? Vou resumir aqui basicamente para vocês, tá? Objetivo de negócio. Qual que é o objetivo de negócio da empresa X? R$1 milhão de lucro. Eu estou presumindo aqui uma margem de 25%, tá? Objetivo de marketing, R$4 milhões de receitas de vendas, assumindo um valor de ticket médio aí de R$500 mil, mais ou menos. Qual que é o objetivo de venda? Ganhar 8 contratos. Eu estou assumindo aqui que a taxa de conversão de vendas é 1:3, por exemplo. E qual que é o objetivo de comunicação? Gerar 24 reuniões de vendas. E a partir disso a gente pode calcular a quantidade necessária e, portanto, o tamanho dos segmentos. E eu quero simplificar isso para vocês. Esses 2 primeiros objetivos aí são o único norte de objetivos corporativos. E os outros 2 de baixo, indicadores-chave de performance e KPIs. Muito raso. Somente 2 indicadores ali, 1 indicador, 2 indicadores no máximo. Sendo que você tem que trabalhar muito mais do que isso. E aí, eu quero trazer um modelo mental para vocês, que vai ser o guia prático de vocês a partir de agora, tá? Você vai definir um objetivo, seu objeto depende, e você vai definir KPIs, para depois você desenhar táticas para atingir esses KPIs. Vocês percebem que o caminho é inverso? Eu não vou pelo final, eu tenho que ir pelo começo mesmo. Lá no comecinho, analisando ponto a ponto, segmento por segmento, produto por produto.
para depois você definir estratégia. E quais são os tipos de objetivos mais comuns? Objetivos, por exemplo, ligados à geração de receita, que é o que vai trazer mais dinheiro para a empresa. Quanto mais diretamente, melhor. Objetivos ligados à redução de custo. O que geralmente é? Corte ou reduzir gasto. Objetivo institucional, branding. Úteis para quando você precisar reforçar questões institucionais. Marca, posicionamento, sustentabilidade. Objetivos, awareness. Deve trabalhar quando a ideia for entrar em um novo mercado ou lançar um novo tipo de serviço. O público precisa te conhecer, saber quem que você é, para que você veio, o que traz de útil, etc. E o objetivo de estruturação básica. Literalmente arrumar a casa. Literalmente isso são para ocasiões de clientes que às vezes não tem site, não tem rede social, não tem absolutamente nada às vezes. E você precisa arrumar a casa, né? Às vezes tem um site, mas é ruim, não funciona, é antigo, tá obsoleto, enfim. E onde que entra a estratégia de marketing? Aqui, na matriz BCG e PLF, ciclo de vida de produto, onde nós falamos sobre penetração, nicho, expansão de segmento, expansão de marca, diferenciação, manutenção, colheita e venda de ativos. É um ciclo, onde o estágio 1 é uma introdução, o estágio 2 você está entrando num crescimento, 3 e 4 você está dentro de uma maturidade, e a partir do 5 você entra em declínio. Eu vou exemplificar aqui para vocês, por exemplo. Estratégia de introdução, penetração. Alvo é um mercado de massa, ou um segmento muito amplo, com um mix de marketing muito agressivo. Literalmente é a metralhadora, você vai tirar para tudo quanto é lado mesmo. Ou você vai trabalhar o nicho, que é um foco num segmento específico. Né? Muito afunilado, o mix de produto ele é bem customizado, ou seja, você vai trabalhar literalmente como um sniper, você vai dar tiros, você não vai metralhar para tudo quanto é lado, você vai dar tiros específicos. E aí entra as características e as estratégias, tá? Poucos ou nenhum competidor é uma característica, e a estratégia envolver os usuários nas concepções dos serviços. Baixa margem de lucro, você precisa identificar os inovadores, né? Esses inovadores são os seus primeiros compradores ali, né? Fluxo de caixa negativo, desenvolver protótipos, testes, pilotos, segmentação de mercado ainda não estão bem definidos, você precisa estimular a demanda com comunicação personalizada, produto ainda é desconhecido, você usa ofertas de introdução, a distribuição é limitada, você estimula o boca a boca. O boca a boca ainda é muito positivo, tá, gente? Muito eficaz. Extensão de segmento, adicionar novos segmentos, alvos como diferentes mix para cada um. Normalmente vai do nicho para muitos segmentos, até segmentação across the board. Extensão de marca, adicionar novos produtos, modelos, estilos, né, para o mesmo segmento focal de clientes. Diferenciação. Esse aqui, eu quero trazer para vocês um exemplo que eu acho o mais fantástico do mundo. Lembra lá no começo, quando a gente falou sobre diferenciação e posicionamento? Nós vamos ver na prática o que é uma diferenciação de verdade. O que é a diferenciação? Separar a marca da empresa da marca de seus competidores na mente do cliente, baseando-se em diferenças reais ou percebidas. Manutenção, conforme o crescimento das vendas se estabiliza e então começa a cair, a empresa mantém seus gastos com marketing. E aí eu vou mostrar para vocês esse exemplo claro de diferenciação. Gente, eu vi esse vídeo umas 3 vezes, as 3 como é que uma propaganda me emocionou? Eu fiquei com vontade de chorar as 3 vezes que eu vi. Sério mesmo. E pode chorar se vocês tiverem vontade aí, tá? Porque a propaganda é bonita mesmo. Solta aí pra nós.
Foi. Solta o vídeo para nós. Clique aí, vê se vai. Foi. Honey, you don't have to worry. Everyone's a little bit nervous in the first day of school. I don't know what's going to happen. Yeah, you do. You can decide. So, we can decide? Yeah. You're in control. Imagine that. Go on. Imagine it. Maybe I could make some new friends. Okay. And what are their names? Telly and Melly. I'm gonna spend every lunchtime with them for the next 100 years. Really? 100 years is a long time. Well, at least as long as the time then. We'll be part of it. And then? Then we'll sit in a car and save us from school. Okay. Then we'll tell them the clothes. I don't think you'll be alone. I'm sure you'll meet somebody else on the way. Carry on. And I'll get a job. What everyone usually gets when they're grown up. Yeah, it's great. Does it make you feel happy? Remember, you're in charge. Yeah, I know. If you're happy, I'm happy. That's okay. Well, that sounds like a good plan. Don't you think? Yeah, let's see what happens. Diferenciação. Qual que é o diferencial da Volvo? A Volvo ela não está preocupada com a estética, apesar dos carros dela serem muito bonitos, mas o principal é a segurança. Se você quer beleza, você vai procurar em outra marca. Agora, se você quiser segurança, Volvo. E olha como é que isso penetra na nossa mente. Eu vou passar aqui que meu tempo já acabou, tá, pessoal? Mas eu passo a apresentação para vocês. Plano tático operacional, então lembra-se dos passos lógicos que a gente falou. Defina um objetivo, trace pelo menos umas 3 KPIs aí, para depois você definir o tático que você vai fazer para alcançar as KPIs. E evite ações táticas em clientes, né? Evite ações táticas no macro, na sua empresa. Prefira ações táticas focadas em segmentos, em produtos, que você vai ser muito mais assertivo.
Framework de Bullseye é um excelente caminho para você começar a fazer também. Você precisa identificar, né, através dos seus concorrentes também, onde que eles estão, logicamente, o que que eles fazem, como que eles se comunicam, para depois você definir também como que você vai comunicar com o seu cliente. E aí, o plano operacional ele é só um desdobramento natural do plano tático. Com as ações definidas, você precisa mostrar em detalhes como que elas serão concretizadas, né? Então, basicamente, você vai listar, né, as ações táticas, sempre em linha com objetivos e KPIs, e vai responder quando que será essa ação, quem que vai fazer, onde a ação vai acontecer, quem que é o responsável, quem que é o público, quais recursos que você vai precisar e quanto que isso tudo que você está desenhando vai custar. Para aprender um pouquinho mais, para a gente encerrar aqui, eu deixo aqui 2 links para vocês, uma playlist sobre o PEND no YouTube do professor Nino, um e-book de planejamento estratégico também dele, totalmente de graça para vocês. Livro Marketing e Serviços, que é a empresa com foco no cliente, né? Você precisa ser uma empresa com foco no cliente. E o livro Tração, domine os 19 canais que uma startup usa para atingir aumento exponencial em sua base de clientes. Pessoal, muito obrigado. Peço desculpas aí pelo tempo excedido, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, não sei se dá tempo ainda, você pode elencar aí quantas perguntas? 2, 3? Fica à vontade. Perguntas? Olha, que bom, então.